Hoje vamos mergulhar num tema totalmente misterioso: a batalha final na Terra, também conhecida como a Batalha do Armagedon, que se concentra em nada mais nada menos que em Israel. Parece que Deus dirigiu intencionalmente o olhar do mundo inteiro para esta nação. E pelo que vemos, Israel não vai sair deste holofote que só parece estar aumentando. Mas antes de nos aprofundarmos nesta análise, que tal se inscrever em nosso canal e nos diga qual a sua opinião sobre o Armagedon? Hoje, como bem sabemos, Israel está imerso numa batalha constante e numa turbulência incessante com o povo palestino. Mas para compreendermos verdadeiramente quem são os palestinos e como é que este conflito chegou ao ponto atual, temos que olhar para os tempos do Antigo Testamento. Desde que o povo judeu foi expulso de Israel no ano 70 depois de Cristo, Deus conseguiu preservar a nação de Israel para que não fosse governado por outro estado, país ou nação, mesmo sendo ocupada ao longo de séculos. Surpreendentemente, foi apenas em 1948 que os judeus declararam oficialmente Israel como Estado, e as demais nações finalmente reconhecem Israel como um país forte. E este foi mais um sinal que mostra a promessa original de Deus se cumprindo. Promessa feita no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 30. E Deus restaurou o seu povo à terra deles, conforme havia prometido, pois sua aliança com eles era perpétua. A nossa história começa com quando o povo judeu foi liberto da escravidão do Egito. Após andarem por 40 anos no deserto, foi Josué e Caleb quem levou o povo hebreu à terra prometida. A terra prometida era conhecida como Canaã. Após duras batalhas, os cananeus foram derrotados e expulsos, e assim o povo hebreu tomou posse da terra prometida. O que alguns não sabem é que onde ficava a terra prometida é onde hoje também conhecemos como Palestina. Após se estabelecerem na terra prometida, os judeus formaram uma confederação tribal e estabeleceram os reinos bíblicos de Israel, as 12 tribos. E mais tarde formou-se o reino de Judá. E desde então os reinos bíblicos de Israel, Judá e Judéia foram os únicos estados independentes e soberanos que alguma vez existiram em Israel. Surpreendentemente, nenhum outro grupo de pessoas conseguiu estabelecer um estado na Palestina desde que os judeus foram expulsos, nos 70 depois de Cristo. Quando os romanos conquistaram a região, a Palestina tornou-se uma província do Império Romano. Mais tarde, com a queda do Império Romano, a região passou para as mãos do Império Bizantino, de fé cristã. Mas os ventos da mudança sopraram novamente em 638 depois de Cristo. Foi quando um chefe árabe muçulmano conquistou a Palestina, retirando-a do Império Bizantino e anexando-a a um Império Árabe muçulmano. Os habitantes da Palestina converteram-se ao Islã, embora a terra nunca tenha se tornado oficialmente um estado ou país, mesmo sob o domínio muçulmano. Numa nova reviravolta dos acontecimentos em 1099, com o surgimento das cruzadas cristãs, os europeus passaram a tomar conta da região da Palestina. Apesar desta conquista, os europeus também não conseguiram estabelecer a Palestina como um estado ou país oficial, e utilizaram aquela região apenas como uma base militar. Com isso, os turcos e os britânicos assumiram o controle da Palestina, governando-a temporariamente. No entanto, é fundamental sublinhar que, durante todas estas trocas de poder e ocupações, a Palestina nunca se tornou oficialmente um estado ou um país. Por volta da década de 1850, os judeus começaram a regressar à Palestina em pequenos grupos. Nessa altura, a terra era bastante desolada e aparentemente pouco atrativa. Porém, os judeus que regressaram à Palestina não ficaram desanimados e, apesar da terra árida, começaram a cultivá-la. Esse regresso e a volta do cultivo da terra são, sem dúvida, um capítulo interessante e vital na história da região. A causa de a terra ter estado tão desolada durante um período de tempo é que, curiosamente, nenhum outro país ou povo decidiu reclamá-la como sua. E sem ter um sentimento de propriedade e cuidado, a terra foi deixada sem cultivo e não foi utilizada em todo o seu potencial. Mas quando os judeus regressaram e a terra começou a prosperar novamente, outros, incluindo árabes das nações vizinhas do Oriente Médio, começaram também a migrar. Esta convergência de culturas e a transformação da terra começaram a esculpir a história que conhecemos hoje.
É comum ouvir dizer que os palestinianos acusam os judeus de os terem tomado suas terras, mas a narrativa histórica é um pouco mais complexa. Durante a década de 1850, os judeus regressaram à Palestina e revitalizaram a terra através dos seus esforços agrícolas. E isso atraiu a atenção dos árabes, que começaram a regressar, atraídos pela prosperidade que os judeus tinham trazido à região. Essa coexistência criou uma rica mistura de culturas. No entanto, quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu na década de 1930, mais judeus procuraram refúgio na Palestina, e após o Holocausto, muitos judeus de todo o mundo decidiram emigrar para aquela região. E no final da Segunda Guerra Mundial, esta história fica ainda mais complicada, pois nos anos 40, mais judeus, desejosos de segurança e de independência, regressaram à Palestina para morar na terra de seus antepassados. No entanto, durante o mesmo período, muitos árabes também regressaram, até que em 14 de maio de 1948, Israel foi oficialmente declarado Estado. Com isso, os árabes que ali viviam passaram a ser chamados palestinos e começaram a reivindicar a terra como sua e não dos judeus. A tensão aumentou entre Israel e a Palestina. A Palestina passou a ser apoiada por nações árabes, como o Egito, o Iraque e a Jordânia, e juntos fizeram oposição ao Estado de Israel. Por outro lado, o povo judeu estava decidido a defender o Estado de Israel. E este conflito dura até hoje, tornando o conflito um dos mais prolongados e controversos da história moderna. É crucial sublinhar que, na perspectiva da profecia, Deus sempre pretendeu que os judeus regressassem à sua pátria antes da volta de Jesus Cristo, indicando que estamos de fato vivendo no fim dos tempos. Deus prometeu que, quando o povo judeu regressasse a Israel, essa terra seria o centro das atenções e de conflitos mundiais. Muito obrigado por mergulharem nesta história e profecia comigo hoje. Não esqueça de deixar seu comentário e diga-me o que você pensa sobre o atual Estado de Israel e o que isso pode significar para a profecia do fim dos tempos. Se acharam este assunto curioso e interessante, não se esqueçam de compartilhar este vídeo com os seus amigos e familiares para que eles também possam ter uma perspectiva histórica desta narrativa cativante. E claro, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para termos mais discussões perspicazes. Fiquem seguros, mantenham-se atentos e Deus os abençoe.